Olá, eu sou a Silvia D'Amico, sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui da TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a terceira das 6 razões pela qual o ser humano se perde em sentimentos. Essa terceira razão, ela é nada mais, nada menos do que as pressões sociais e expectativas. As pressões sociais e as expectativas, elas são fatores muito poderosos, né, que moldam comportamentos humanos, influenciam significativamente nas nossas ações, decisões e sentimentos também. Desde cedo nós somos imersos em ambientes sociais que eles ditam muitas regras, normas, valores, né? E também o objetivo que muitas vezes podem ser desafiadores ou mesmo inalcançáveis para nós. Então, tudo isso influencia na nossa capacidade de focar em nossos sentimentos. Essa dinâmica, ela pode levar a um sentimento de inadequação e a uma constante aprovação externa, né? Aí nós perdemos um pouco da nossa capacidade de administrarmos a nossa vida, e isso é um pouco perigoso, porque nós provocamos mais os nossos sentimentos em olhar para o outro, o que o outro está me dizendo, o que o outro está sentindo, né? E com isso, as expectativas dessas pessoas, elas acabam tendo uma força maior sobre nós e colocando algumas regras onde nós nos deixamos levar e muitas vezes focamos, né, direcionamos os nossos sentimentos a esta forma de reclusão, né, na sociedade, o que não é muito bom, né, para o ser humano. O ser humano, ele não é recluso, ele gosta de ser sociável, mas muitas vezes a expectativa da sociedade imposta, ela faz com que a gente mude um pouco os nossos sentimentos também, não é? As pressões sociais, elas emanam de diversas fontes, então, incluindo família, amigos, escola, trabalho e mídia. Então, cada qual impõe uma regra para nós. E quando essa regra é imposta, muitas vezes a gente avalia mais o que o outro gostaria de ver conosco do que propriamente o que a gente sente e quer expor para a sociedade. Então, cada um desses grupos, eles impõem as suas próprias expectativas sobre como devemos, né, nos comportar, que carreira que nós devemos seguir, como nós devemos nos apresentar fisicamente, né, obviamente, também, e até que tipo de relacionamentos, né, nós devemos cultivar. E isso entrar muito, mas muito mesmo, na privacidade de cada ser humano, né? E está se tomando uma dimensão muito grande. Aliás, já está aí, né? Não é algo recente isso. Quando essas expectativas, elas são internalizadas, elas podem se tornar um peso emocional significativo para nós. E essa situação, ela se complica ainda mais quando a comparação constante com os outros, ela amplifica, né? Pelas redes sociais, por exemplo, onde as pessoas tendem a mostrar apenas os aspectos mais positivos. Dificilmente você vê alguém postar que brigou com alguém, que a família não é a melhor família do mundo,
que todos temos problemas, né? Que todos não pagamos contas, que nós temos dívidas, que nós não vamos bem na escola. Então, essa parte da vida a gente acaba ocultando e colocando só sorrisos, alegrias, sucesso, carreira, e às vezes, muitas das vezes, não é verdade. Quando você posta muito isso, acaba que você se frustra, porque é óbvio que você está colocando lá, você está acordando que você é daquela forma. Mas quando você volta para dentro de si, o que você encontra? Você só encontra aquilo que realmente você é. Então, há a frustração. E quando vem a frustração, muitas pessoas entram em depressão, ansiedade também. Essa exposição, né, contínua de ideais, elas aparentemente perfeitas, né, podem distorcer nossa percepção da realidade e nos fazer sentir inadequados ou insuficientes, o que é uma grande verdade, porque muitas vezes você quer ser tudo aquilo que a mídia gostaria que você fosse, que a mídia impõe que você seja. Mas quando você bate na realidade e que você percebe que você não é exatamente aquilo, que aquela imagem que você está postando naquele momento, ela não condiz com aquilo que você realmente gosta, com aquilo que você realmente quer, mas sim com o que a sociedade gostaria de ver. Então é mais fácil você colocar coisas que a sociedade vai lhe aprovar. Então, quando somos aprovados socialmente, estamos felizes. E isso está criando uma sociedade doente, né? Intelectualmente, inclusive, porque você precisa se manter de acordo com a sociedade. Você não pode ter cabelinhos brancos, né? Porque cabelinho branco é feio. Porque você não pode... pessoas acima de 30 anos já são velhas. Então a sociedade ela dita algumas coisas que muitas vezes acaba sendo cruel. E isso, assim, intelectualmente, é muito perigoso, porque as pessoas não sabem efetivamente até que ponto essa mídia pode afetar o seu emocional. Nem a própria pessoa e nem as pessoas que estão ditando as regras, porque elas também sofrem, por algum motivo, elas estão sofrendo dentro desta mesma mídia em que elas atacam. Então, isso é algo muito importante de ser visto, principalmente quando deixamos os filhos menores com celulares na mão entrarem na internet, né, seja qual for o aplicativo, e se colocar à disposição das pessoas. Você se colocar numa vitrine onde as pessoas te julgam, onde as pessoas acham que a tua roupa não é adequada a ser usada, onde as pessoas elas olham para você de uma forma e dizem: você já está velho para fazer tal papel ou tal papel. Então, isso abala muito as pessoas e temos pessoas muito frustradas, temos pessoas muito tristes, temos pessoas que não conseguem efetivamente conviver com outras porque existe um medo interno de não atingir efetivamente a perda em sentimentos ocorre quando nos deixamos levar pelas expectativas alheias e pelas pressões sociais também, negligenciando nossas próprias necessidades, desejos e autenticidade, e essas conexões ou desconexões consigo mesmo pode resultar em ansiedade, não é? E essa ansiedade, ela pode causar uma depressão e um sentimento persistente de vazio. Quando nos esforçamos constantemente para atender às expectativas externas, podemos perder o contato com os nossos valores
e também as paixões, né, pessoais, o que pode levar a uma crise de identidade, porque aí você já não sabe mais o que você gosta ou não, porque a sociedade já está ditando para você o que você gosta ou não. Então, além disso, a pressão para corresponder às expectativas sociais, ela pode gerar um medo intenso de falhar ou de ser julgado, né? Criando ali como é que eu vou dizer, um ciclo vicioso, né, de autocrítica e desvalorização. Então, esse estado mental, ele pode nos impedir de buscar nossos próprios sonhos, de explorar nosso potencial verdadeiro, de perpetuar, né, um estado de insatisfação e infelicidade em nós. Portanto, é essencial que reconheçamos que as pressões sociais e as expectativas pelo que são, né, construções externas que nem sempre refletem nosso verdadeiro interno, o caminho para a saúde emocional e a realização pessoal. Reside tudo isso na capacidade de equilibrar as demandas externas com uma sólida compreensão e aceitação de quem somos, tá? Então, cultivar a autocompaixão, estabelecer limites saudáveis, né? E buscar apoio quando necessário são passos fundamentais para nos reconectarmos, assim dizendo, né, com os nossos sentimentos e viver uma vida mais autêntica e também satisfatória. As pressões sociais e expectativas, elas podem influenciar muitas vezes significativamente na perda de sentimentos do ser humano e também de várias maneiras, né? Como por exemplo a conformidade e autenticidade, a pressão para se conformar às normas e expectativas sociais, elas podem levar as pessoas a reprimir ou esconder seus verdadeiros sentimentos. E isso é muito ruim, a gente sabe muito bem disso, né? E isso tudo, ele resulta em uma desconexão com suas emoções autênticas. Isso pode causar uma sensação de vazio ou empatia. Um segundo ponto aí, que seria o estresse e a ansiedade, as expectativas elevadas e a pressão constante em cima da gente, ela pode atender a certos padrões e pode gerar estresse e ansiedade, que por sua vez podem levar a uma exaustão. Essa exaustão emocional, ela pode resultar numa diminuição da capacidade de experimentar e expressar também sentimentos positivos, né? A gente acaba tendo aí algo que seria muito impróprio, né? No momento em que você está num desgaste emocional. Um terceiro ponto a se levar em consideração seria a alienação e solidão. Sentir-se compelido a atender às expectativas, né? Se essas expectativas não estão alinhadas com os valores ou desejos pessoais, isso pode resultar em solidão e isolamento emocional também, o que também é muito ruim para que a gente possa conviver em sociedade, não é? E essa parte de isolamento social, ela contribui para a perda de sentimentos. Então, tudo isso nos leva a um desgaste emocional, né? E a pressão para manter uma fachada, né? Ou desempenhar certos papéis pode ser emocionalmente desgastante com o tempo. Isso
pode levar à desestabilização de uma, como é que se diz, de um empobrecimento, né, emocional de cada um de nós. E isso é muito ruim. E a gente vai ter uma perda de contato, né, social muito grande. E o ser humano, ele é muito mais social do que efetivamente recluso, né? O nosso cérebro é social. Tanto que na pandemia, a gente, né, do Covid, nós tivemos aí um sofrimento muito grande em estarmos isolados das pessoas que mais gostávamos. Então, as redes sociais passaram a ser a nossa família, as redes sociais começaram a ditar regras mais fortes, e talvez daí nasceu, né, esse estado emocional em que hoje a gente sofre, e muitos sofrem, a estatística é grande, não é? E essa perda de capacidade de sentir certas emoções é muito grande também. E aí a gente tem também o desenvolvimento, né, de mecanismos de defesa. Então, para lidar com as pressões sociais, as pessoas elas podem desenvolver mecanismos de defesa, como a supressão ou negação de sentimentos, que pode realmente ajudar. Esses mecanismos, embora inicialmente protetores, eles podem se tornar prejudiciais a longo prazo, porque reduzindo a capacidade de sentir e expressar emoções genuínas, esses fatores, eles mostram como as expectativas e pressões sociais, elas podem impactar profundamente no nosso bem-estar, né, emocional, e a capacidade de sentir e expressar emoções de maneira saudável. Isso tudo nos leva a crer que muitas vezes nós estamos muito mais voltados a termos reações sociais ditadas por uma sociedade agressiva. Você não consegue, dependendo da sua situação, é muito engraçado, você não consegue colocar os seus sentimentos em pauta. As pessoas te abafam, as pessoas te camuflam, as pessoas te negam, as pessoas acham que podem efetivamente fazer de você uma marionete, ou até mesmo te colocar em situações sociais, na mídia, na própria mídia, que é vexatória, né? Isso é muito importante a gente verificar. E um ponto muito interessante para se resguardar, digamos assim, são os filhos. Muitos jovens iniciando com seus celulares nas mídias, e a ponto de caírem efetivamente em armadilhas que acabam prejudicando o próprio jovem, e muitos até indo ao encontro da morte, né? Infelizmente, nós temos alguns fatores que indicam esse tipo de influência que a mídia causa no jovem, nas crianças, né? Tem pais que, graças a Deus, não deixam os filhos pegarem celulares antes dos 15 anos, antes dos 12 anos, mas o que eu acho correto, porque a criança, o jovem, o adolescente, ele tem que ter uma maturidade social, ele tem que ter convívio, né, social, convívio de toque, convívio de
poder se aproximar das pessoas, entender as pessoas, entender o ambiente em que ele vive. E isso é muito importante. Os pais deveriam tomar muito mais cuidado, efetivamente, com os filhos, no momento de dar a abertura, a passagem para essas crianças, para que eles façam essa inserção dentro da mídia. E a gente aprende muito também com a mídia. Obviamente, a sociedade nos ensina muito. A sociedade nos ensina a crescer. A sociedade, ela nos ensina a ser intelectuais de forma correta. Mas dentro de todo esse processo, existem os processos que desconstroem. E esse olhar dos pais diante de tudo isso, diante dos seus filhos, devem ser bem abertos, um olhar mesmo de aprovação ou reprovação. Então, quando nós falamos em por que se perde tanto sentimento, é porque, infelizmente, a mídia está aí para nos abraçar como um polvo e ditar tantas regras que, infelizmente, fazem com que a gente se torne este robô que estamos nos tornando. E o que é uma pena, porque nós temos muito que explorar ainda em nossa mente, mas a mente ela não está sendo explorada da forma correta. E não estando sendo explorada da forma correta, ela faz com que a gente pare e dê abertura para muitas outras tecnologias que nos substituem. Então, nós estamos num momento crítico do ser humano, eu diria, porque ele não conseguiu ainda nem se entender, nem utilizar a metade da sua capacidade intelectual, cerebral, e ele já está sendo substituído por tecnologias muito, muito avançadas a cada dia, e a gente está perdendo campo para essa tecnologia. Perdendo o campo, ganhando na parte técnica de uma forma adequada, que muitas empresas estão apresentando, mas... E é isso. Mais um episódio falando sobre a complexidade dos sentimentos humanos. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu sou a Silvia D'Amico e agradeço a todos pela audiência de hoje aqui na Neurocomando, na TV Humana. Sigam as redes sociais da TV Humana e não percam o próximo episódio aqui com vocês. Te espero e até mais.